Mentinos, tudo bem com vocês? O meu nome é Felipe Santos e hoje vou estar abrindo aqui mais um pouquinho da minha intimidade para trazer uma experiência pessoal minha. Que na verdade eu pensei duas vezes antes de trazer esse assunto aqui para o canal. Porque como eu falei, é muito pessoal mesmo. E hoje a experiência que eu resolvi trazer para vocês foi o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Vai começar. Vai colar sua bunda no chão. Já quero começar esse vídeo deixando bem claro que se você está buscando o batismo, com o Espírito Santo, o recebimento do dom de línguas, isso não significa que você não tem o Espírito Santo. Eu sei que muitas vezes existem algumas denominações, algumas igrejas, que tem muito essa cobrança de você receber o dom de línguas, como o dom de línguas fosse a única evidência que você foi batizado com o Espírito Santo, mas não é isso que a Bíblia diz, até porque a Bíblia fala que ninguém consegue chegar a Jesus se não for por convencimento do Espírito Santo. Então, se você tem essa sede por Jesus, se você aceitou Jesus, saiba que a partir do momento que você o aceita como autor e consumador da sua vida, você já tem o Espírito Santo. O Espírito Santo já faz morada aí dentro do seu coraçãozinho, beleza? Para quem nos segue aqui no canal já há algum tempo, sabe que eu sou evangélico desde que nasci e agora nos meus 22 anos eu resolvi me desligar das congregações. Mas o meu amor por Cristo e a minha fé continua a mesma. Comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo com os meus 14 anos de idade. Foi quando eu entendi a importância e para que servia o batismo com o Espírito Santo. E eu só conquistei o batismo com uns 16 anos. Foram 2 anos de buscas constantes, onde os meus amigos me chamavam de louco, porque eu era aquele tipo de cristão que eu andava, eu respirava só orando. Na época eu entendia que para ser batizado com o Espírito Santo, você tinha que ser santo, santíssimo. E eu me tornei aquele crente bem religioso e chato, que repreendia até brincadeiras, não vem com conversinha aqui não. Sendo que na época eu não entendia que as minhas atitudes eram apenas religiosidade. Hoje eu entendo de uma forma totalmente diferente. Eu não entendo mais que o Espírito Santo é um prêmio para os santarrões, para os perfeitos, mas sim uma ajuda para os fracos. Mas ser íntimo de Deus nunca é demais. O único problema é quando você se torna um religioso e se sente melhor do que os outros. Porém, esse processo de busca constante foi muito importante para mim, porque foi quando eu comecei a ter os meus primeiros contatos com Deus. O dom de revelação veio primeiro que o dom de línguas para mim. E, gente, o dom de revelação é incrível. Mas hoje vamos falar do dom de línguas. Eu era líder de jovens na época e estávamos na consagração, que era todo sábado às 7 horas da manhã. Era uma consagração em preparação para o nosso congresso. E o tema que Deus me deu para o nosso congresso foi Jovens que nascem no fogo não vivem fumaça, baseado em Atos, capítulo 2, versículo 2. Para mim, parecia ser só mais uma consagração, onde eu ia insistir lá fervorosamente pelo dom de línguas. Eu já estava 2 anos buscando, gente, e era um verdadeiro sonho mesmo. Eu ouvia muitas piadinhas e era ministro de louvor nessa época, e o meu próprio pastor chegou para mim e falou: Felipe, qualquer dia, quando estiver cantando lá na frente, vai levar um choque na língua ali, e vai começar a enrolar a língua e vai ser batizado com o Espírito Santo. Mas mesmo com tudo isso, eu não desisti. Continuava lá, perseverante, que ia acontecer comigo também. Muitas vezes eu queria desanimar, mas Deus sempre ia lá e usava alguém e trazia uma palavra para mim de conforto, onde aquilo me revigorava. A gente deu prosseguimento à consagração e chegou ali um momento onde a gente ia clamar pelo batismo com o Espírito Santo, pelo revestimento de poder. Eu me ajoelhei e comecei a orar. E Deus sabia de fato que o meu coração estava preparado para receber. Pois antes, gente, o que muito me atrapalhou foi a ansiedade. Mas depois que eu aprendi que eu tinha que passar por todo esse processo de 2 anos, vendo pessoas que há uma semana que tinha acabado de se converter e tinha sido cheia já, tinha recebido o dom de línguas, para mim, muitas vezes não era inveja do irmão, mas se tornava frustrante para mim que estava tantos anos buscando. Mas o meu processo foi necessário porque eu tive que entender e aprender a lançar todas as minhas ansiedades sobre ele. E entender que as coisas nunca vão acontecer no meu tempo, do jeitinho que eu quero, As coisas é no tempo dele e do jeito dele. E eu deixo esse conselho para você que está buscando, quem sabe há 5, 10 anos, o batismo com o Espírito Santo e ainda não recebeu essa graça. Continua perseverante.
mas entenda que o seu processo é necessário e pode gerar dores, mas você vai sair dele com muitos aprendizados. Começamos a orar e eu comecei a ver e a sentir a presença de Deus descendo ali sobre todos os jovens na consagração. Comecei a glorificar e me desprendi de toda a vergonha, qualquer tipo de timidez, que isso é uma coisa também que atrapalha muita gente. Eu tampei os meus ouvidos carnais, através da oração abri os meus ouvidos espirituais e fiquei totalmente ligadinho com Deus. Foi nesse exato momento que eu, de olhos fechados, a minha visão abriu e eu comecei a ver um quadro branco e uma mão escrevendo algumas palavras que eu não entendia. Cada palavra que aquela mão escrevia, eu sentia um grande calor, uma verdadeira mudança de temperatura no ambiente. Eu lembro que minhas mãos ficaram muito geladas e suando. Eu não sentia queimar, gente, como muitos irmãos falam, uma diferença muito grande para mim, né? De sentir a minha pele, essa região aqui queimar, ou sentir uma mudança de temperatura no ambiente, que foi de fato o que eu senti. Eu senti muito calor. É como se fosse um misto de sentimento que vinha subindo, e eu suava e me tremia todo com aquela presença gloriosa de Deus que estava ali me envolvendo. Então foi quando eu vi nitidamente a voz do Espírito Santo falando para mim: filho, leia essas palavras. Só que eu não conseguia ler porque eu não entendia o que aquela mão estava escrevendo. E eu pensava antes que o Espírito Santo ia pegar aqui minha língua, ó, e ia falar todas as palavras, e não é assim que acontece, gente. Não é uma possessão que vem um espírito e incorpora em você e você não lembra de nada. Estranho, né? Mas o batismo com o Espírito Santo não é assim. Eu estava o tempo inteiro consciente de onde eu estava. Eu lembro, por isso que eu estou contando para vocês, porque eu lembro de tudo como aconteceu. Às vezes a gente não consegue assimilar alguns sentimentos, a gente não consegue explicar em detalhes ou fazer vocês sentirem o que eu senti. Mas eu lembro perfeitamente de tudo, eu estava totalmente consciente de tudo que estava acontecendo. Foi daí que aquela presença que eu já estava sentindo muito forte me envolveu mais forte ainda. E quando eu vi, gente, aquele fluiu. Eu já estava falando em línguas. Eu lembro que eu me levantei falando em línguas, fui até a porta da igreja falando em línguas. Cheguei lá na porta da igreja, eu caí de joelho falando em línguas. Aquilo ali para mim não foi só a realização de um sonho, porque aconteceu muito mais bonito do que eu sonhava, mas sim foi um revestimento de força, de poder. Deus sabia de fato que eu precisava daquele revestimento naquele momento. A minha vontade era sair contando para todo mundo o que tinha acontecido naquela consagração, mas eu não contei não. Eu guardei para mim e pedi para Deus uma confirmação daquilo que Ele tinha feito comigo lá na consagração. E como estávamos ali em preparação para o congresso, nós tínhamos um relógio de oração e o meu horário de orar era meio-dia. E eu estava em casa com mais dois irmãos, que eram Monique e Betinho, e descemos em oração. Gente, quando começamos a orar naquele quarto, a presença de Deus invadiu aquele ambiente tão forte, que foi quando o Espírito Santo pairou sobre mim novamente, trazendo a confirmação. E mesmo estando consciente de tudo, eu não conseguia controlar o meu tom de voz falando em línguas. Eu colocava assim, ó, a mão na boca, mas não conseguia controlar o meu tom de voz. Conforme o Espírito Santo foi me usando, com o tempo eu aprendi a controlar o tom de voz, mas sabe aquela voz de trovão, gente? Foi assim as primeiras vezes que o Espírito Santo me encheu. E quando eu recebi a confirmação, a porção dobrada, eu vi que o meu dom de línguas era o dom de línguas repartidas. Então a minha língua era muito diferenciada. Eu nunca tinha ouvido aquela língua na minha vida em canto nenhum. E até hoje, quando Deus me usa para falar em línguas estranhas, eu nunca falo a mesma língua. Sempre Deus, ele tá ali, ó, mudando. Para quem conhece o dom de línguas repartidas sabe como é. E muitas vezes é uma grande dificuldade para quem está buscando também o batismo com o Espírito Santo, achar que ao ser preenchido, o Espírito Santo ir lá e mandar você falar as línguas, você achar que está imitando uma língua que ouviu, achar que está reproduzindo a língua do seu irmão aqui do lado. Eu digo isso, gente, porque também era uma preocupação minha. Eu tinha esse medo, esse receio. Eu sabia tanto das minhas dificuldades que ele me preencheu com uma língua que eu nunca ouvi na minha vida. Foi de fato o dom de línguas repartidas. E esse revestimento de poder para mim, gente, foi um grande divisor de águas no meu chamado, no meu ministério, na minha vida espiritual com Deus.
tudo mudou assim, ó. As coisas começaram a mudar no meu ministério de forma muito linda, conforme Deus já tinha preparado aquilo para mim. E para mim, a maior evidência que uma pessoa foi de fato cheia do Espírito Santo é ter a chama acesa para ir atrás de almas, para salvar vidas e mostrar para outras pessoas a verdade do Evangelho. Mas e aí, me conta aqui, você já foi batizado com o Espírito Santo? Se sim, me conta como foi a sua experiência. Eu sei, gente, que muitos de vocês não vão conseguir nem explicar o que vocês sentiram. E isso é muito normal, porque o recebimento de poder, ele é tão pessoal que às vezes o nosso irmão consegue ter uma experiência parecida. Mas eu sei, gente, que nunca é igual. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dessa experiência, deixa aqui o teu like, tá chegando agora, se inscreve aqui no canal, dá uma olhadinha nas nossas playlists, vai ter várias coisas que vocês vão gostar. Um cheirão, até amanhã! Ela vareda de fogo, ela vareda de fogo, é fogo santo, é fogo puro, é por isso que eu não mudo.